vir aqui explicar um monte de dúvida para a gente. Uma salva de palmas para eles. Obrigada, Marcos. Sempre ajudando os servidores públicos, na qualidade de servidor público. Antes de eu dar início aqui ao nosso serviço de praxe, hoje é o Dia da Mulher. A diretoria hoje resolveu prestar homenagem a todas as mulheres trabalhadoras do serviço público que estão sempre na luta e na guerra com a gente. É um momento muito difícil no nosso município. A mulher tem que se conscientizar que está na hora da gente realmente se empoderar. Nós temos que participar das assembleias, nós temos que participar da vida pública do município, participar dos conselhos, participar do sindicato, participar, inclusive, da política municipal. Porque hoje a gente só vê o nosso país num mar de lama de corrupção. Nós estamos perdendo um país rico, que é nosso, que vai ser deixado pelos nossos filhos. E eu sei que a mulher pensa um pouquinho diferente. E a mulher, ela cuida da casa, ela trabalha fora, ela administra o seu orçamento muito bem, né? Cuida dos seus filhos. Então eu acho que está na hora da mulher se conscientizar da sua força que Deus te deu. É a mulher que sangra todo mês, é a mulher que paga o filho, é a mulher que acalenta o marido e ainda ajuda o adulto. Então, a todas as mulheres de hoje, o nosso muito obrigado por nós estarmos aqui, porque é pelas mulheres que nós nascemos. E a diretoria vai entregar uma flor para cada um de vocês, tá? Agradecendo eles por esse dia top. E que hoje seja um divisor de águas. Servidor público vai dizer não ao assédio moral. Unidos somos fortes. Vamos continuar aqui. Vou pedir para a nossa diretora dar início à nossa leitura da ata, tá? E vamos prestar atenção aí, a Assembleia participada por menininha. No mês de fevereiro do ano de 2016, às 18 horas e 30 minutos da primeira chamada e segunda e última chamada para 19 horas no prédio do teatro, localizado na Praça Santa Teresa, na cidade de Teresópolis, realizou-se esta Assembleia Geral Extraordinária e servidores municipais. Estavam presentes os diretores André José Pacheco, Cátia Borges, Rafael Marquete, Francisco de Assis, Jorge Paulo Rodrigues. Vamos só fazer um pouquinho mais de barulho para a gente dar continuidade. Hoje já tem muito assunto para a gente, ok? Continuidade. A presidente de Assembleia, conforme todos já devem ter ouvido, o prefeito Mário Pedrosa colocou a culpa da crise no PCCE e que não foi feito estudo de impacto e que pretende mexer no plano. Dizemos também que não estuda fiscalista.
valores no governo explicando. Gostaria que a última vez que ela estava assistindo a novela, em um intervalo fixo no horário nobre, aí intercedendo iniciou o seguinte: Prefeitura de Teresópolis comunica que a folha de pagamento para o funcionamento público ultrapassou 54% da receita orçamentária. A servidora de NAP fala que os programas sociais, como, por exemplo, da saúde, PSL, COD, entre outros, devem ser vinculados à folha de pagamento. Solicito que o sindicato envie ofício para tratar de assuntos do Teleprésbio quanto ao repasse. A presidente explica que já estava tudo organizado para começar a tratar do assunto do Teleprésbio, mas com a mudança do prefeito, uma nova comissão será constituída. A servidora Renata Junqueira mostra sua preocupação com a mobilização dos servidores e fala da importância da união. Em seguida, aponta o servidor Joel sobre a situação do Teleprésbio, pois destruíram o fundo e agora fica claro que ultrapassou o seu espaço externo da lei de responsabilidade fiscal, pois iniciou a folha de aposentados combativos. Explica a presidente quando é feito o impacto da folha do Teleprésbio também incluído. Explica que o Instituto recebe 11% da contribuição do servidor, mais 15% da cota patronal. Além dos 33% que a prefeitura deve. Oi. Além dos 33% que a prefeitura deveria repassar para alimentar o fundo, é responsável também em complementar a folha mensal dos aposentados, pois a cota patronal da contribuição dos servidores não alcança o montante para pagar a folha dos inativos, pois o Teleprésbio nunca se autossustentou e a conta partida sempre caiu no impacto financeiro. A presidente informa que o COD, PSF e a UPA têm sido pagos na conta 00. Isso quer dizer que o dinheiro que deveria estar sendo pago aos servidores está sendo direcionado para esses pagamentos. Cita que o salário do médico e UPA gira em torno de R$8.000, mas o fundo de garantia, direito do servidor público não tem. Aponta que o médico de carreira inicia com R$1.888 e termina sua carreira de 40 anos no município ganhando R$5.600. O COD gira por volta de R$430.000 por mês. Todas essas despesas saem da conta 00, conta de pagamento do servidor. Já o PSF, apesar de ter verba própria, também tem uma quantia custeada através da conta 00. Todas essas questões geram um impacto na receita corrente líquida e para os servidores efetivos. Por fim, explica o que criou a folha foi exatamente todas essas questões. Quando o plano foi criado, o PSF, a UPA e o COD não faziam parte da folha. Em seguida, é dada a palavra ao servidor técnico. Em suas palavras, chama a atenção do servidor para conseguir que não tem medo de não apoiar e fala da falta de prova de saúde dos administração. Logo após, é dada a palavra ao secretário-geral da maior Marquete Faria. Fala que tomou conhecimento do projeto comprometeu o favor, menino, essa negada. Vamos ouvir, por favor. Fala que tomou conhecimento que a folha de pagamento comprometeu 64% ou 67% do orçamento. Diz não ter certeza se essa porcentagem está correta. Porém, diz existir uma corrigenda que informa que esta porcentagem poderá cair para 57%. Desta forma, enquanto a folha estiver esbarrando no limite máximo, o prefeito não dará as duas parcelas do CPTS deste ano. Fala que foi criada uma comissão para análise e readequação dos limites pessoal. Por fim, explica que a culpa da crise não é por conta do CPTS, mas sim do que a prefeitura veio fazendo no ano de 2013 até os dias atuais. A folha da UPA e PCTS representa mais de 2,5 milhões a mais de uma folha de pagamento, gerando impacto na lei de responsabilidade
Logo após, é dada a palavra à servidora Suzana Marinho. A servidora pergunta ao diretor secretário-geral, Rafael Marques, que também faz parte da comissão do TCCF, por quanto tempo esse servidor terá que esperar a comissão agir. Rafael Marques responde que mais uma vez aconteceu mudança de prefeito e, por conta disso, é prudente que o estreitamento aconteça, porém de forma pacífica, e que não aconteça um embate direto, pois isso poderá prejudicar as conquistas que serão alcançadas. A presidente volta a palavra e orienta todos os servidores a não fazer hora extra, pois a prefeitura não está pagando, a não ser que o chefe imediato entregue o documento e que declare que a hora extra será paga. Ato contínuo, a presidente passa as propostas para a votação. Primeira proposta, paralisação no dia 17 de fevereiro de 2016, a partir das 1h30, concentração em frente à Prefeitura Municipal para a manifestação contra a ocupação do TCCF. Passa a votação, proposta aprovada com 147 votos e com 3 votos contrários. Segunda proposta, fazer um ofício ao TCCF cobrando a comissão para acompanhar a situação do Instituto. Passa a votação, proposta aprovada por unanimidade. Sem mais para tratar, eu ofereço a presidente do Estado, lá e acima da Estado, que a lei é interessada também pelo diretor do presidente do Estado. Proposta ata aprovada. Por favor, levante a mão quem aprova a ata. Algum voto contra? Alguma abstenção? Ata aprovada por unanimidade. Vamos começar avaliando essa paralisação que foi colocada aqui. Gente, todas as propostas que forem colocadas aqui, a gente só pode levantar a mão daquilo que a gente vai participar. Na última Assembleia, nós tínhamos 168 funcionários aqui. Foi unânime, gente. Todo mundo levantou a mão, aprovando, ir para a porta da prefeitura para que ficássemos em vigília em relação à comissão para mexer no plano. Sabe quantos funcionários apareceram, gente? 76. O governo que saía, opressor, intimidador, eu tive que suar muito para esses homens não receberem falta. Porque eu agora quero dizer, esses 76 servidores eram de serviço público, obras. E tinha alguns da lei de crédito, tinha alguns da cultura, serviço social, tinha. Mas a massa foi essas pessoas que não têm medo, que estão mostrando para a gente que hoje é o direito nosso que a lei tem que ser cumprida. Eu quero aqui agradecer a presença daquelas 76 pessoas que estiveram lá, em massa, serviço público, obras e agricultura. Uma salva de palmas para esses servidores. Hoje, vocês entenderam que vamos ter propostas aqui. Eu só vou pedir, foquem naquilo que vocês vão participar. Não vamos na hora, não levanta a mão. Hoje, a gente precisa ter união. Hoje nós temos um cara lá que só quer prejudicar o servidor. E quem é um funcionário antigo sabe que é assim que ele governa. Ele transfere, ele coloca à disposição, ele tira salário, ele não dá aumento. O governo passado, 2001, nós ficamos 5 anos sem aumento, mas ele aumentou o salário dele e hoje ele tem que devolver dinheiro à prefeitura. Ele quer cortar o nosso salário, mas deve 1 milhão no nosso público. Começa a pagar a dívida, seu marido, de vez em quando. Isso as pessoas não lembram, estão esquecidas. Foram 5 anos e não deu R$1 de aumento. Quando ele culpa o plano de carreira pela crise financeira, o maior culpado é ele. Porque ele ficou 5 anos sem dar aumento. O plano de carreira hoje, ele corrigiu. Então, tivemos aumento. Em 94, o mestre ganhava um salário mínimo, eu ganhava 3. O servidor
público de nível elementar ganhava 1,4, que é o que hoje vai ganhar após a implantação. Nós não fizemos maluquice, nós não pedimos exagero. Ele hoje ficou falando na entrevista, comparando, que a pessoa que ganhava R$ 1.452, hoje, vamos terminar a implantação do plano, julho de 2016, vai ganhar R$ 3.700. Só que esse profissional é de nível superior. É um médico, é um dentista, é um psicólogo, é um advogado, é um arquiteto. Isso ele não falou. Quem olha ali pensa que ele está ganhando. Vai ver quanto é o salário de um médico determinado pelo Conselho de Medicina. 8 mil. E ele paga 8.500 do nosso cofre aos funcionários que não fizeram concurso, não são estatutários e estão na UPA. Então é importante, gente, hoje o divisor das águas. Estou muito contente dessa Assembleia está cheia. Tenho certeza que isso aqui vai se multiplicar. Hoje a gente tem uma guerra. Mexicano chama guerra. Ele é ditador. Ele está vivendo em 1990, quando ele transferia, quando ele prejudicava. Hoje ele se une e mostra para ele que hoje existe leis e que essas têm que ser cumpridas. Ou então a gente fica quieto e ele vai fazer o que quiser da gente. Vocês sabem o que ele quer fazer? Vocês têm ideia? Eu e Rafael estamos participando da comissão. Ele não ouviu uma ideia que eu e Rafael, ele não, a comissão, que ele não recebe o sindicato. Ele já falou isso em entrevista coletiva. Isso não sou eu falando, ele disse que não negocia com o sindicalista que está aproveitando a desgraça do servidor público para se promover politicamente. Digo e repito, não sou candidato a nada. Porque qualquer um que está aqui, e se tiver alguém para dar o recado a ele, pode dar. Qualquer um que está aqui sabe que quem fazia isso era o Rafael Teixeira, que hoje está lá no poder. Pegava o povo demodiado, levava para a porta da prefeitura, levava para a rádio. Vê agora o que ele fala. Não. Outros, nós tínhamos aqui, muitos viram, professores que vinham para cá, professores que iam para a manifestação, hoje estão aonde? Dentro da Secretaria de Educação, estavam pensando em seus interesses próprios, e jamais na categoria, na coletividade. Chega, gente, eu fiquei quieta por dentro, eu falo sempre para a negociação, mas depois do que ele vem segunda e terça, tentando desmobilizar a nossa categoria, visitando, mandando os chefes de vocês dizer para ninguém vir, para parar de mexer no plano de fazer ações, que o sindicato tem que parar, porque senão ele vai ter que mandar 1.500 pessoas embora. Que número é esse? Da onde ele tirou? O presidente da federação vai explicar o que é isso. Isso é ilegal, isso é imoral, isso é assédio moral. E está aqui, o sindicato fez uma denúncia ao Ministério Público sobre assédio moral coletivo. Ele, seus chefes imediatos e secretários. É uma loucura. Carla Brincando é nomeada aqui, em nada. E aonde ela estava? Na reunião de serviço social. Como? Ela não é nomeada, ela não podia nem estar lá dentro. Ela é uma pessoa estranha, ela pode ter sido presente, mas ela não é nada. Não é funcionário público e nem está. Estamos aqui, o sindicato fazendo a parte dele. O que eu espero que todos nós façamos agora, que o que é a união. Hoje, mais do que nunca, temos que ser fortes e unidos. A única coisa que o político teve é o povo na rua. Ele fica dizendo, ele pode vir aqui, pessoa melancia do pescoço. Sabe por quê? Porque ele acha que a gente não tem coragem de ir. Aqueles 76 pessoas que estavam na porta da prefeitura fizeram barulho. E você sabe o que ele falou chocosamente para a gente? Reforçando da gente? Estão vindo aqui, estão me aplaudindo, agradecendo
brincadeira, né? Lá tem a tabela. Eu vou pegar aqui a tabela do ensino alfabetizado, que é o trabalhador, que é o servente, pessoas de grande importância e que hoje na luta são os que têm mais brigado por todos nós. Em 2013, ganhava R$ 472,14. Hoje, se o Mário de Oliveira Picão cumprisse a lei, porque ele já está em propriedade administrativa, estaria ganhando R$ 1.185,84. Você sabe o que ele quer fazer? Pegar o nosso salário e colocar lá, ó, julho de 2014, salário 719, salário mínimo na época 780. Ele quer de novo colocar isso para ganhar de salário mínimo. Tem cabimento isso? É isso que o Mário Americano quer. Outra coisa, adicional de risco, por que vigia pela adicional de risco? Porque teve um que morreu dentro da prefeitura, teve um que foi anunciado, apanhou dentro da Secretaria de Saúde, está ali atrás, né? Por isso que vigia, indicadores, tem que receber adicional de risco. Eles querem cortar o adicional do risco dos vigias do guarda, diminuir 25%. Vocês vão deixar isso? Não podemos. Ah, quem é da fiscalização aí? Vamos ver. Quer tirar da produtividade de vocês 25%. Quer tirar da PAG? Quem é da saúde aí que recebe o PAG? Quer tirar de vocês 25%. Essa é a lei que ele quer mandar para a Câmara. A dele 10%. Deles ou 10%. Quem que não devolve o dinheiro que ele tem que devolver os costos da prefeitura? Não é? O sindicato, quando ouviu isso, na produção, falou: nós não vamos aceitar. O que você vai fazer cortando na sua carne? O sindicato não aceita retroagir salário. Esse aumento a gente pode até conversar, mas para isso, hoje, gente, está aqui. Eu tenho aqui, para ninguém, ó, o sindicato toma conta, ele fica mentindo, o sindicato toma conta. Atualizado. Eu tenho hoje 510 cargos. 510 cargos. Tá? Ele me dá, por mês, R$ 361,00. Fora os encargos sociais. Porque cargos de confiança quando não é funcionário, e hoje a maioria dos cargos não é funcionário, e vocês sabem disso. Secretário, subsecretário, é tudo paraquedista. Ninguém é funcionário de carreira. Nós temos secretário que está aí proibido, que é o Teixeira, tenho nada contra ele, mas ele não pode, ele é bicha suja. E a lei diz que bicha suja não pode assumir. Luiz Fernando teve que se afastar da secretaria. Por que esse senhor não foi afastado? O sindicato também já processou a denúncia. Nós não vamos ficar quietos. Vocês podem ter certeza. Nós temos aqui 510 cargos. Um município que está em calamidade financeira suporta isso? Aí ele quer cortar onde? O nosso salário? Não vai não, gente. Enquanto eu estiver aqui e vocês apoiando os cargos, enquanto a diretoria estiver unida e vocês buscam a gente, ele vai ter que comer muito angu para tirar o direito nosso. Porque a gente não para, não. A gente foi para o Ministério Público e a gente foi para a Câmara dos Vereadores. Eu queria uma posição dos vereadores com quem a gente pode contar. Falei, só não consegui falar com o Sérgio Pimentel, para variar, telefone mandando desligar, e não consegui falar com Anginho. O resto eu conseguia. Vamos esquecer. O vereador presidente da Câmara, Maurício Lopes, mandou um recado para vocês.
servidor vai ser tirado se depender do voto dele. Nem plano de carreira, nem plano de saúde, nem vaga de alimentação, nem 10% salários. Ele mandou isso para vocês. Como ele, o José Carlos da Estufa também. Ninguém vai tirar direito do servidor. Rapidinho. Inclusive, foi uma das pessoas que mais lutou no sindicato para aprovar o plano. Ninguém mexe direito do servidor. Da Ponte. Ninguém mexe no direito do servidor. Doutor Carvão. Ninguém mexe no direito do servidor. Cláudio Melo. Ninguém mexe no direito do servidor. Esses seis, nós já estamos garantindo que qualquer lei, se o mais ele precisa levar para lá, ele não tem 8 votos. O Luciano, Sabim Filé, TT e doutora Dona Francisco disseram que o projeto até o momento chegou na Câmara, que ele tem que ler o projeto para depois conversar, que ele vai, inclusive o Sabim Filé disse que ia sentar com o prefeito, ia tentar dissuadir dessa ideia, tá? Ele acha que é alguém que fala de ideia dele. Bom, se calma você, eu falei que eu ia passar as palavras que decidiram que queriam falar. Então, esses 4 vereadores falaram com a gente que estavam tomando uma posição para que esse projeto. Tá? Vamos aguardar o projeto até hoje, às 5h30, quando eu falei com o presidente da Câmara, não tinha chegado ainda na Câmara, tá? Toda hora ele citou alguma coisa, tá? Ele disse palavras que ele mandou que o secretário dizer, porque como o secretário diz, é porque ele manda, porque ninguém faz nada que ele manda, né? Vocês sabem disso, que para trabalhar sobre a chibata dele, você não tem opinião própria. Você tem que dizer amém no que ele diz. Então, cada secretário que reuniu para vocês, falou o que mais precisamos perguntou. E eles falaram que vão começar a mandar embora as pessoas do concurso 2008. Só que hoje, tem algum professor aqui fora da nossa diretora? São, né? São aposentadas, né? Aposentada. Tem a professor Carlos Renato, prazer. Os professores têm que entender que o primeiro a ser mandado embora foi o concurso 2010. Porque primeiro tem que ser os mais novos. Nós fizemos concurso em 2008. A educação é concurso em 2010. E eles não estão preocupados com isso, porque eu não estava aqui. Olha, eu já falei bastante, vou passar agora, vou organizar. Aqui vai tentar responder as dúvidas de vocês em relação a mandar embora, se pode, se não pode, tá? Eu só falei o meu desabafo e me comprometo com vocês. Estarei na luta até o fim, mas para que nós estejamos na luta, preciso de vocês, ok? Vai. Exatamente, é isso que nós vamos passar aqui. O nosso presidente da federação é mais uma vez para vocês verem que nós não estamos sozinhos na luta. A gente tem uma federação, a gente tem uma central e a gente tem a confederação. A gente está respaldado até em Brasília.
E aí eles vão vir para cá, porque eles podiam estar aqui agora manifestando. Então, de muitos professores que passaram, existe de ter 1, 2, 3 professores só. De muitos professores que já quebraram 700 pessoas, 300 eram professores. Então, é o que está acontecendo hoje. Não sei, vou fazer uma consideração que eu acabei de ler agora, mas é muito perfeito ao Ministério Público. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com a gratificação que foi criada pela escola, que é onde gera 800 mil reais de despesa. Eu não acredito que uma crise eu saia da gratificação. Ora, se tem menos recursos, o que eu faço? Eu tenho que manter o salário de todo mundo, se possível, me ajuda, tem que dar reajuste lá. Retroceder, tirar alguma coisa, não faz o menor sentido. Eu fiz gratificação para o meu momento e para o outro eu digo o seguinte: aqui eu posso retirar, aqui eu posso demitir. Não tem sentido. Não tem que eu agora vou por direito. Eu acho que o próprio professor, que tem que ser dotado de bom senso, pela função que eu cumpro, o papel dele na sociedade, ele devia falar o seguinte: eu rejeito essa gratificação se isso estiver pesando para demitir qualquer um deles. Não pode estar de mil, não qualquer um deles. Pode estar de um ou dois. Eu me sinto incomodado. Então, assim, eu vejo a gratificação que foi criada agora, mas não tem problema se o outro setor for demitido. Isso é muito ruim. Eu não acredito que o professor, o mínimo de consenso, defenda isso, como eu entendo até agora, que tem que apertar alguma coisa, e apertar não é que dá um benefício, não é demitido, e também a gratificação não tem tido. Eu só estou fazendo um pouquinho mais de consideração, porque na audiência especial que houve aqui em Teresópolis, para discutir a situação financeira do município, a Andréia disse: Marquinhos, você não quer federação participar. Eu falei, para a gente também é interessante entender como é que o município chega numa situação financeira igual a Teresópolis. Adianto-se para vocês que é o pior cenário que eu tenho estado nisso mesmo. E falo isso que eu rodo muitas cidades, muitas. Tem muitas cidades com problema de arrecadação. Agora, igual aqui não tem. Por que o problema foi grave? Porque ele foi se arrastando, foi se fazendo mau uso do dinheiro público, e o Tricano é só conta disso. E o que estourou com ele, é óbvio que ele tem culpa também. Agora, nenhum prefeito faria o que fez aqui com o dinheiro público se não tivesse a omissão da Câmara de Vereadores. A Câmara tem um papel fundamental nisso. Acho que é importante agora eles se manifestarem e dizer o seguinte: não vai deixar de saber o que fez, mas eles tinham que ter feito o papel dele no mandato inteiro. Então, qualquer vereador que vai para você agora, olha, não vou deixar de tirar direito. Eu digo, vereador, mas cumpra sua obrigação a partir de agora, porque até hoje eu acho que você não cumpriu. Não tinha que desviar dinheiro, não tinha que se levantar logo, e você não para isso. Você não veio para segunda jogo, você não veio para segunda remédio, você veio para celebrar. Se o dinheiro foi mal usado, não houve celebração. Então, claro que cada vereador tem certeza que tem gente aqui que votou. Vai fazer campanha do vereador, eu digo, vereador, quero saber qual papel que você teria também. Bem, antes do município, do prefeito, dizer qualquer coisa em relação a cortar benefício, e a gente, de novo, a lei permite que a demita servidor? Permite. Lá depois que ele faz tem muito procedimento da lei de responsabilidade fiscal, obriga ele a fazer, para depois, uma hora, discutir decisão do setor. Como o André falou aqui, a gente queria mais novo agora você tem que primeiro começar a funcionar. Não adianta ele começar a ameaçar, poder ter certeza, mas qual é a economia que se faz quando ele tem isso que ele vai ficar funcionando? É o suficiente para equilibrar a coisa? Independente se é ou não, tem que fazer. Primeiro ele permite que é cargo funcionário, primeiro ele permite que é contratado, e depois ele tem que suspensão. Quando ele inverte a ordem das coisas, não tem dúvida no feito. É para poder pressionar o setor. Porque é o seguinte, olha, não se manifeste, é para poder terrorismo, é para deixar vocês historicamente abalado, não. Em última análise, depois de exportar um monte de coisa. E aí, agora vamos lá, por isso eu falei vereador, de novo. Porque quando você inovar, você vai voltar. Quando eu deixo chegar de qualquer forma, em algum momento falta recurso para pagar o dinheiro que paga falta a gente. Por isso eu falo para o vereador, ficar isso dinheiro. Vereador, faz o seu papel para não voltar dinheiro que você vai pagar o pago para o setor público. E uma crise como essa, a primeira vez que está passando, é nova. E aí tem muito prefeito
Vou te imaginar que eu não vou dizer reserva, eu torcer muito aqui para frente para ele cair. A pressão que tem ela cai. Mas vamos lá, até ela cair, qual a quantidade de moldagem que ele faz para isso? Ou será que sabendo que não vai cair, ele não quer fazer um pacote de moldagem e eu não sei que pode é esse. Não sei que pode é esse também. É a nossa expectativa dessa menina na casa e que ele sai. Só para reforçar aqui, que eu vou encerrar aqui, nem falando tanto, porque eu vou ficar dentro do debate. Aquilo que a federação puder contribuir. No que a federação ajuda nessa discussão aqui? Em cada cidade que a gente discute, ela, por exemplo, tem uma crise que coloca para a gente, que é a crise de todo mundo. A crise, ela não abate o município da mesma forma. E tem prefeito que está achando solução mesmo na crise social que reajuste. O primeiro município que eu estou vendo mostrando benefício é aqui, que eu vejo o pior cidade. Eu vou dizer ele, para você ver. Se aqui é a crise que obriga a demitir, me explica como é que todos os municípios não estão demitindo. Como é que tem município que não está cortando benefício e alguns deles, aí você não é maioria, alguns estão conseguindo fazer reajuste. Como está começando o ano e as datas básicas estão agora, abril, maio, a gente vai ver o cenário de reajuste ou não. Agora, cenário de forte benefício e ameaça de execução, só aqui que eu estou vendo. Por isso que eu falei que é muito ruim. A papel da federação, auxiliar o Estado, para que o seguinte, Teresópolis não é uma ilha e nós vamos ter que ter Teresópolis. Tudo bem. Mas as soluções que tem outro município, o que eu estou aqui? A gente já tem discutido nessa reunião que houve para essa situação do município, duas questões que eu não vi. Uma foi a da UPA, que a UPA, a igreja está Estado. Por que o município, como é que você fecha a UPA? Na minha casa, eu tenho dois seguintes, preciso fecha a UPA para não faltar dinheiro. Peraí, a minha família usa UPA. Então não posso ter discussão toda não. O Estado tem que assumir o custo da UPA, devolve para ele. Se presente grego é ele, o cara constrói um negócio, depois tem um custo alto e o município se custeia. Não pode ter, tem que devolver para o Estado. Ela tem que funcionar, mas com o Estado para o Estado. E uma outra coisa que a gente falou, como eu falei, como o presidente da Câmara não é para ele. Eu falei, presidente, no momento de crise, eu tenho falado de todo município. No momento de crise, estamos todo mundo acertar o dinheiro. Alguém que viu Câmara Municipal devolver o dinheiro? Opa! Teve aumento aí. Tem alguns municípios que as câmaras estão sendo convencidas a devolver dinheiro. Para você ter uma ideia, tem um município aí que a Câmara ganhou um fundo agora no final do ano. Como se ela pudesse guardar dinheiro no momento que a Câmara tem dinheiro sobrando e aqui às vezes está discutindo, pode ter que ter mais recursos. A Câmara, o ato de boa vontade da Câmara tem que devolver dinheiro. Como é que o dinheiro vai ser usado? É uma discussão que a gente tem que acompanhar. A própria Câmara tem que fiscalizar. Agora não dá para a Câmara ficar com dinheiro sobrando numa discussão com a autonomia. Então, é porque o valor que faz contribuinte para a Câmara é muito em relação ao orçamento do município. Para ele está tudo tranquilo. Eu acho que tem que passar dinheiro para o município. E aí, quando o dinheiro vier, a gente tem que fiscalizar para ver como é que ele vai ser usado. Para poder não ficar pressionando os servidores que vai ter benefício, para cortar benefício. Ainda teve um aumento para eles ainda. Então, eu vou encerrar aqui, encerra São Paulo e digo aqui, naquilo que eu puder ajudar vocês nesse debate, que eu puder ajudar, acho que não é fácil, de novo, é o pior cenário que está aqui, que está aqui, e vou ficar com um pouquinho desse debate. Olha só, quem é o proprietário de Santana, placa KOI 0076. Proprietário de Santana, KOI 0076. Porra, Já estamos? Obrigada. Bom. Já está obrigada. Ô, gente, olha só, eu acho que esse é o momento para a gente tirar nossas dúvidas, abre esse debate, levanta a mão, vem aqui e fala, para a gente estar bem seguro do caminho que a gente tem a seguir. Quem tem dúvidas?
dúvidas para ser tiradas agora? Vamos, vem cá, vem cá. Vamos, gente, vamos, porque... Meu nome é Leandro e hoje eu estive lá na prefeitura lá por 5 minutos e encontrei com o Rafael Teixeira e ele disse simplesmente o seguinte: ele vai provar para a gente que ele pode mandar 500 ou 1000 embora, a gente querendo ou não. Eu queria saber qual a garantia que a gente tem de não perder o nosso emprego. Eu sou mais possível. Obrigado, presidente. Na fala do Leandro, já ficou claro para mim que a coisa que vai saber. Todo mundo vai perguntar a mesma coisa, eu não acredito que só eu tenho pedido. As pessoas do governo vão ser informadas servidores e eu estou afirmando assim, vai colocar à disposição o vídeo da federação para que acompanhe o governo. Aquele registrão, essa conversa eu não vi ainda, espero não ver em outro. E eu fiz o que puder fazer, ou seja, o jurídico que está muito bom. Vou deixar isso bem claro, a própria ação que está sendo encaminhada no Ministério Público demonstra isso. Mas aquilo que a gente puder olhar, a gente vai estar acompanhando juridicamente. Se tiver que envolver a Confederação de Servidores do Brasil em qualquer aspecto da Constituição que vai envolver, não tem problema com isso. E, de novo, pode devolver, pode demitir? Pode. Em qual circunstância? No limite, depois tem que comportar um monte de coisa. E até agora não se comporta nada. Eu duvido que alguém fosse demitir um servidor para tirar uma decisão. Se tiver o curso segundo que está aqui no documento, o custo de escândalo não é real. Isso é incompatível. Eu crio o custo de escândalo e depois eu digo o seguinte: eu tenho que emitir servidor para poder equacionar a coisa. Então não pode. Ele teria que cortar muita coisa dentro da lei de responsabilidade penal que obriga que se faça isso. E, de novo, tem que cortar carro funcionário para a pessoa chegar no setor público. Olha só, a lei de responsabilidade fala isso, mas também ela diz que tudo que está previsto em lei tem que ser cumprido. E o nosso plano está na lei. Foi projetado para isso. Ele primeiro tem que mandar todos os casos de confiança, não é cortar 25% e 10% do salário dele, não. Ele está muito enganado. O prefeito de Cabo Frio praticamente está governando sozinho e o pessoal que está com ele interino. Também já roubaram muito, nem precisa do salário. Brigando é tão rico, gente. Se ele tivesse vontade de fazer a faculdade, ele abria a mão do salário dele. Todo mundo sabe disso. Vê se ele abre mão dos 17 mil. Ele só quer tirar 1.700 do salário dele, 10%. Ele é um demagogo. Mas pode falar. Boa noite a todos. Obrigado. Trabalho pela Secretaria de Serviços Públicos, mas agregado pela Serviço da Guarda na rodoviária. O que eu acho, estão querendo realmente nos prejudicar em tudo, né? Eu não sei se a presidente, eu acho que nessa reunião a gente teria que ter a imprensa da Globo, da Band, da Record, toda a imprensa lá de fora e espalhar isso tudo para geral, o povo saber o que a nossa cidade está fazendo e o que os governantes estão querendo fazer conosco. Aí, sim, eu queria ver a cara desse atual cidadão, como que ele ia fazer diante de o Brasil inteiro vendo o que estava fazendo com o povo. Eu assisti uma entrevista dele falando que a culpa da cidade estar afogada, aí pediu lá para uma pessoa da mesa puxar uma folha de pagamento do funcionário lá. Então ele falou que não foi do antigo prefeito, nem dos outros, nem dos outros. Ele dizia que foi nossa. Que como a gente que meteu a mão no tesouro lá, a gente que mexe com dinheiro, né? Pegando a caminhada que a gente ganha e dessa dificuldade.
que ninguém precisa ficar com medo. Eu dependo do trabalho, portanto eu fiz concurso para eu poder entrar. Mas jamais, nós estamos na luta juntos, jamais eu vou querer o que é. Porque o nosso direito é de correr atrás de tudo, custe que custar, e não mostrar para ele que ele é um tirano da cidade, que a cidade é nossa. Ele veio como peneta, nós falamos da terra. E
precisa atacar a força porque, como eu falei, só a inflação do ano passado foi de 11%. Só a inflação do ano passado. Nós não tínhamos aumento há muito tempo. Na realidade, se a gente fizer as contas direito, nós tivemos no máximo esse nosso plano, foi importantíssimo, uma conquista do sindicato, e novamente do sindicato, né? Mas uma conquista da nossa união, e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Para a Câmara de Vereadores, essa mesma Câmara de Vereadores que está aí. Então eu acho, particularmente, vou dizer para vocês, é claro que eu sou aposentado, eu não posso perder o emprego, aqui não, né? Mas na realidade, quero dizer para vocês, unam-se, fechem uma corrente de apoio ao sindicato, tá? Porque vocês serão vereadores, vocês serão vencedores. E mais, esses vereadores, desculpe a falha, esses vereadores que aí estão, não vão ousar votar contra o funcionalismo. Porque se eles votarem contra o funcionalismo, aí vocês me desculpem. Aí eu acho que nós tínhamos que encerrar a fileira e ir lá e fechar, cara. Fechar. Eu estou falando para vocês, não estou falando de coisa de retórica, não. Ocupar aquilo lá, fazer o que fizeram lá em São Paulo. Entrar lá dentro e não sair de lá. Não sair de lá, não regulamento, não foi, 3.000 funcionários de lá. Eles vão ter que fazer reunião na praça. Entendeu? Isso é que é a minha proposta. É muito bom ter esses depoimentos, porque só quem é antigo sabe quem é mais representante. E eu vim, sabe, de falar, cara, eu sou assim, eu estou perplexo, entendeu? Porque olha só, eu fiz concurso, eu entrei em 2000, foi no governo do atual prefeito. Eu passei a não. Foi. Então, aí tá. Nesse caso, olha só, eu sou ficha limpa. Quando eu fiz concurso, eu tive que pegar uma nota consta. Eu sou incrível. Olha só, a sua excelência, eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra certo, eu não tenho nada contra nenhum deles, entendeu? Eu sempre fiz o meu trabalho dignamente. Sempre cuidei dos filhos de alguns aqui, não sei, passaram pela creche São Pedro, passaram pela Longa, que passaram ali perto do UPA, naquele colégio que tem ali, que é alugado, né? É alugado aquilo ali, né? Não sei. É alugado. Então, naquele colégio, depois, com uma diretora maluca, eu tive que sair, fui parar no Largo Isabel. A escola Largo Isabel, na Pimenteira, no asilo, eu posso falar? Então, olha, todo mundo que mandava para o Largo Isabel era punido. Achava que era punido, que era a pior escola. Gente, eu fui amado, abraçado, sabe? Eu trabalho com vigor. Eu estou lá 9 anos, entendeu? E fui trabalhar com a Josela. Parar com a Josela, a Josela é uma boa pessoa, me acolheu, entendeu? Fui mandado para o Paulo Freire, chegou lá o diretor, sentiu mulher traída, pela Secretaria de Educação. Fui mandado, foi o sindicato que me botou lá, no caso, eu falei, vai o racha. Sabe por que é educação? Eu falei isso aqui, não sei como foi, para acelerar. E sabe, aqui cheio de professores, alguém aqui vai lembrar, eu vi isso aqui cheio de professores, um monte de gente, né? Vamos deixar falar. Estava todo mundo reclamando que tinha perdido seus cargos, estava todo mundo reclamando, tinha aqui diretora de escola aqui chorando, pegou o microfone aqui, falou, ai meu Deus, minhas contas de defeito, nem sei quem era, se era o Beto, se era, não quero saber quem foi também, entendeu? Mas aí, cadê, agora, eu entendo, é isso. Se tem aqui,
tanto de pessoas vão se unir. A gente, ó, eu não tenho nada com essa pessoa, eu não tenho nada, eu nunca tive cargo, pode puxar minha ficha, nunca fui pedir nada a nenhum deles. Agora sim, eu aplaudi, eu posso falar, eu aplaudi, guardei, por ter assinado o nosso plano. Mas depois, não aplaudi mais, eu aplaudi, eu sou aplaudi. Se você tiver uma coisa legal, vamos aplaudir. Se ele quiser levantar a cidade, vamos aplaudir. Agora, não pode tirar isso da gente, pode. Agora, eu quero saber, a maioria que tem na secretaria é a saúde, serviço público e a educação. Será que vão conversar com os professores também? Vai ter que começar. E aí, como é que vai fazer? A secretária vai conseguir segurar os professores? Quero saber. Se está filmando isso aí, eles vão saber. Bom, e outra coisa, eu não sei se está vindo dessa forma, não. Né? Aí, agora tá aqui. Eu sou uma pessoa, até que pode até me punir. Eu sou uma pessoa digna. Se tiver que me falar uma foto, eu limpo. Se tiver que me falar um jardim, eu limpo. Eu não vou ficar parado, eu não vou morrer de fome. Entendeu? Eu vou fazer qualquer negócio. Quer que faça a arquitetura? Eu sou uma pessoa digna. Mas também eu vou fazer decisão para rádio. Se tiver que ficar com uma prática aqui falando, eu fui tirado porque eu falhei, porque eu lutei pelo meu sustento. Eu falei para ele, não me garantiu que ele vai dar. Eu não vou fazer. Eu não sou idiota. E quero saber também aqui, cadê minha hora de exemplo? Não faço. E você fala que não pode pegar esse retrativo para poder pagar aquelas vezes com dinheiro que puder. Não pode. Então, mas eu quero saber quem vai me pagar. Eu Você não me paga, porra. Eu aconselho que eu vou repetir. O sindicato de diretoria do cavalo Você me paga, porra. Eu não vou dar dor por ele, entendeu? Eu acho assim, mas eu não sou político, nunca fui político. Todo mundo que me conhece na minha vida pode verificar. Eu nunca fui pedir cargo nenhum, a secretário nenhum, a prefeito nenhum, a sapato nenhum. E nem fui muita câmara. Sabe por quê? Esses aí estão aí porque não tem dinheiro para pagar eles. Se tiver dinheiro para pagar, a federação não vai. Olha só. Quando... tá. Olha só, nós vamos fazer o caixão, né, Cabral? Para enterrar agora o Matricano. Já enterramos a reina, enterramos o gatão. Vamos enterrar. Olha só. Esse para tão maluco. Ô, gente, está pessoal tá indo embora. Eu estou trazendo o presidente da federação para tirar dúvidas. Então ninguém tem dúvidas. Está todo mundo tranquilo, todo mundo feliz. Quem está tranquilo está favorável, né? Agora é o Marcos que vai falar. Robinho, tio. Olha só, eu vou encerrar, tá? Olha só, Robinho, tio e Rafael. Tu quer saber, Jé? Robinho, tio e Rafael. Aí a gente encerra, passa para as propostas, se alguém quiser. O sindicato tem uma proposta para fazer, tá? Eu vou esperar, depois a gente vai. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Para quem não conhece, eu sou o Rossi, sou da Guarda Civil Municipal. Eu queria, primeiramente, parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Esclarecer uma situação. A última assembleia houve uma proposta de fazer a vigília na prefeitura, enquanto a presidente se reunia com o prefeito, que ele não atendeu, foi recebida pela sua equipe. Houve os que se posicionaram a favor e os que se posicionaram contra. Eu sempre fico ali no meu cantinho e dessa vez eu me abstive da votação. Passou batido na mesa. Eu poderia ter feito nada ali, mas também deixei passar batido. Eu não vi, sabe mesmo. Deixei passar batido, mas o meu voto foi de abstenção. Porque, ao meu ver, os 150 que estavam aqui, não, a metade não ia comparecer lá, e não compareceram. Foram 80 que compareceram, 66. 76. Então, foi
foi a metade. Então, não foi, porque eu fui muito contestado por companheiros, tu está sempre na luta lá, não sei se dessa vez. Eu estranhei mesmo a sua falta. Mesmo você tendo a pesquisa, você não ter votado aqui, Robi, você foi uma posição sindical. Como é que uma pessoa que é líder sindical está aqui no momento desse e não participa? Não entendi mesmo. Mas mesmo com voz de extensão, eu estava lá na manifestação, do jeito que hoje, o pessoal de obra estava lá, estava pintando, tudo, Estava trabalhando ali, não estava Filha Paula, a minha proposta, então, já que a presidente diz que está em guerra, e eu concordo com isso, chega de mimimi, eu não sei qual é a proposta que ela vai apresentar, mas enfim, a minha proposta que se houver uma nova mesa de negociação, é que seja feita uma paralisação de 48 horas, ela indo se encontrar com a equipe do prefeito e o prefeito, nós adentramos a prefeitura e ocupamos o prédio com cartazes, de forma pacífica, para não deixar nós sozinhos, para que eu escondo. E depois a gente vai para a rua e deixa a rua, fazer a cidade, porque não pode ficar tudo só também nas costas dela. Eu acho que a categoria tem que estar unida, hoje diferente, essa definição é bom, mas eu acho que antes de Jorge Lucas nascer, o homem se intitulou o Darth Vader do municipal, que é levantar todo mundo que ele acha que é o ditador. Não é assim que as coisas funcionam. A gente junto, a gente vai longe. É isso. Gil e Rafael. E depois vamos para as propostas, considerações. Gente, boa noite. Eu estava pensando com os companheiros ali, eles fizeram uma proposta seguinte: o sindicato, o nosso, o fez, e hoje em dia eu acho que as redes sociais está melhor do que a imprensa, de estar se comunicando aí. Fazer uma campanha seguinte: botar a casa dos vereadores que falaram com ela, estão a favor da gente, e botar os outros que não deram sua opinião, e botar no peito para que não vai ter internet. Eu acho que a gente tem que começar a campanha de agora. A melhor forma de hoje fazer a propaganda. A melhor forma de negócio fazer a propaganda. Então, não adianta falar o nome deles aqui, quer ficar. A gente tem que fazer isso que vai mostrar. Os mesmos que falaram que estavam com a gente hoje estão dando para trás. Eu acho que o sindicato hoje tem que mostrar isso para a gente e a gente ajudar o sindicato dentro da sua parte a divulgar isso aí. Com certeza vai dar uma repercussão aí e pressão para eles. Obrigado, boa noite. Muito bom. Rafael? Olha só, quando a gente faz, a gente gasta muito dinheiro com a imprensa local. Se a gente for para a imprensa nacional, gente, é muito caro. Quando a gente teve oportunidade com a banda com o SBT aqui na nossa greve, foi porque foi criado o fato que eles vieram para assistir. Mas qualquer coisa, qualquer nota que a gente for fazer, mas ficar disso em rede nacional, o custo é altíssimo. Para isso tem que ser criado um fato, uma paralisação, uma grande manifestação. São esses os fatos, tá? Aí eles vêm, a gente liga, eles vêm. Mas eu não posso ligar para uma TV Bandeirantes, que a gente tem contato, vem para Teresópolis, nós vamos ter uma manifestação de 70 pessoas. É muito feio isso. Entendeu? Deu para entender. Falei que eu achei que era metade. Deixa eu falar, só o Chico falar aqui. Vocês viram que ele fez uma propaganda no horário 9 da televisão, no horário da novela. Ginástica até espantada pelo seu decreto. Vamos lá falar aqui. Gente, boa noite. Olha só, no horário 9 do Jornal Nacional, fique
faixa de 40 mil reais para botar qualquer nota no horário nobre. O horário normal nessa novela fica em torno de 40, 60 mil reais para botar uma música. Ele pagou isso. Só que a gente está tentando pagar isso não, gente. Hoje a gente está economizando para poder manter uma categoria bonita, porque tem mais prestação de gasto, o funcionário tem muito gasto. Hoje a gente sobrevive, o Estado, o funcionário sobrevive carregando a fundo da cultura. Eles estão querendo pagar o salário, como é que a gente vai pagar um horário nobre? Eu não tenho condições de doar nada do meu salário. Entendeu? Ele tem condições de pagar um horário nobre, nós não temos. Rafael vai falar, eu vou depois colocar minha proposta e vamos provar. Gente, boa noite. Queria colocar uma coisa para vocês, que eu quero falar com o André, porque vocês têm até porque eu tenho uma presidente que, fora a área técnica, ela baixa algo e não precisa se preocupar com isso. Olha só, tem todo mundo fez um bem com a nossa comissão. E eu, numa reunião ontem na Secretaria de Fazenda, com o nosso servidor, botei algumas questões muito interessantes para a nossa comissão. E de corte de salário, de retorno às juntas de 2014 para o plano. Primeiro, um comparativozinho. Vou pegar o gancho que eu estou aqui. Um médico ganha, segundo o conselho, mais ou menos R$8.000, para o salário do médico segundo o conselho de 9,25. Tanto é que o pessoal falou para ganhar mais ou menos esse valor, porque o valor está previsto no conselho. Infelizmente, os nossos servidores da prefeitura não ganham a mesma coisa em termos de vencimento, porque já estamos na reposição salarial para a classe deles. Mas é muito interessante se retornar esse valor para o de 2014, onde o médico ganharia de vencimento mais ou menos R$2.000 e poucos. Vou até me abrir aqui para mim, então você vai correr aqui. Como é que eu vou ter dois classes de servidores trabalhando, sendo pagos pelo menos 3 moedas pela prefeitura? Um ganha 8.000, não é servidor. O outro que é servidor ganha 2.000, 1.800, 3.000 e poucos reais, já é um negócio meio esquisito, né? De pensar. Mesma coisa com a professor. Eu tenho professores contratados e professores não contratados. O corte vai acontecer onde? O salário do servidor, porque vai retornar a junta de 14. Então, o que vai acontecer? O professor, desculpe, deveria da empresa aqui hoje, ele vai ganhar menos, o servidor professor vai ganhar bem menos que o servidor, um professor contratado, que não é servidor. Outra coisa interessante também, ativos e inativos. Olha, o inativo já ganhou a parte de cada, colocou a aposentadoria dele, certo? Então você se aposentou, o fiscal veste lá como aposentado, tá legal. Mas vai cortar o salário dos inativos, vamos retornar de 2014. Como é que vai ficar essa discrepância? Pessoas da mesma categoria, eu como aposentado vou ganhar X, por exemplo, ganhar 1.000. O cara que não é aposentado, está trabalhando lá ainda, vai ganhar quanto? 700? Não, não é um negócio meio esquisito aí de pensar, não dá bom para a reflexão. Aí eu te pergunto o seguinte, quando eu falei na reunião, sabe o que está acontecendo no momento que isso fosse realmente feito? Eu acho que uma boa parte dos servidores, que já tem muita gente que eu conheço, já estava pouco para se aposentar, vai correr para se aposentar, né? Opa, quero minha aposentadoria. Eu estimo mais ou menos de 800 a 1.000 funcionários de aposento. Infelizmente, nós temos bastante desses concursos para diversas categorias. O que vai acontecer? Menos 800, menos 500, menos 1.000 servidores trabalhando. Se já está ruim trabalhar com o que tem, imagina com menos 1.000. Já para que aposentar para ter um nível que tem. Não é uma situação esquisita também? Isso tudo que eu estou falando, pelo seguinte, e a prefeitura tem que botar uma aposentado, já está pagando integralmente no caixa dela, da conta 00 para aposentado. Estou querendo dizer o seguinte, são situações que, eu estou colocando na reunião, se forem levadas a termo, vai ficar muito difícil de serem sustentadas, principalmente no juiz. Pô, o juiz vai ver essa discrepância e falar, pô, não é um pouco esquisito. E eu acho que vai tornar inviável, vai inviabilizar a prestação de serviço por parte do município. Já no funcionário, já está difícil, já está com pouca gente, já tem muito tempo de concurso, e vai ficar pior ainda. Tá? Quero falar o seguinte, só para falar um negócio que a gente não falou anteriormente da comissão, né? Nós estamos com a comissão aquele dia, eu
e a André, de ajustamento do salário. A primeira coisa que a gente viu na comissão é o seguinte: desculpa, eu tenho que falar. Pô, se a gente vai para a comissão para discutir uma coisa que é bem comum, até o que eu fiz com a gente, foi legal, pô, gente, eu quero convidar uma comissão para mim. Então vou formar uma comissão. Vou formar uma comissão. Aí a gente vai para a comissão, tem os dados. Desculpa se tiver o perfil, que é o médico divulgado. Porra, ninguém divulga os dados dele pra gente. Fizemos 2 perguntas na comissão, eu lembro muito bem. André Torrado, tem contratado na prefeitura? Nenhum. Não tem contratado na prefeitura. Um outro colega meu, que fazia parte da comissão, fazia parte do Brasil, eu tenho a mesma coisa. Tem contratado na prefeitura? Nenhum. Aí depois nós fomos surpreendidos. Depois, a mentira eu nunca escondi no muito tempo, né? Já teve. Depois nós fomos surpreendidos que a prefeitura tem 70 contratados. Não imagina o salário, mas tem 70 contratados. Eu estou falando o seguinte: é muito difícil você discutir sem ter nos olhos as necessidades para a gente buscar uma solução. Uma coisa que é boa só para mim, não é boa para dois, não é boa para vocês, vai ficar muito difícil aí. Então a gente saiu da comissão com uma série de coisas estabelecidas. Quem estabelecer a comissão? O comum acordo, todo mundo, a prefeitura, todo mundo. Coisas que não poderiam ser feitas, que ficavam difíceis de ser feitas. A prefeitura teria que reportar propostas dos meus colegas aqui na nossa, reduções variáveis. O que são as variáveis? Nós fizemos porque a comissão foi publicada em Diário Oficial e quando você dá seu nome, o nome dela é diferente. E eu desculpa, Rafael, porque eu hoje estou centrado na língua. É a funcionária que sempre prejudicou o funcionário. Sempre teve cargo de confiança, muda prefeito, sai prefeito, não sei qual é o segredo dela, tá? Sempre foi ali e ela sempre prejudicou o servidor. Eu sei disso, qualquer um ali que conhece a diferença. Chega de botar panos quentes. Hoje eu tenho um lado do servidor público. Quem é do lado do prefeito, vá correr, embora. Bom, então, quem são as variáveis? Variáveis é aquilo aqui. Então, presta atenção. Saúde também, educação. Variáveis são todas aquelas coisas que são gratificações adicionais ao plano, gratificações adicionais ao salário. Por exemplo, aqui o de risco da guarda, que é mais que justo, foi uma batalha que eu consegui, foi uma batalha para ser civil. É injusto deixar os caras na raposa aí fora, correndo risco, super submetido a ITPEG, a desrespeito dos outros, a problema de segurança, tem pelo menos um percentual que garanta, no mínimo, eu pagar um seguro de vida, ou então uma que já foi no nível que tem. Então, essas variáveis, bater nada, cortar, e nós falamos que fica muito difícil cortar variáveis, quando as variáveis já foram integralizadas ao nosso salário. Juridicamente, vai ser uma discussão daquela que é uma dos gastos necessários. Tudo isso, eu e a colocamos, e outros colegas que estão na reunião, para até ajudar o governo a entender que o que está sendo ensinado no vírus não é bem o que pode ser feito, é a realidade. Só a ideia é feito chateado para fazer essa conversa. Bom, para fechar, não estamos entendendo muito não, a gente só tem 2 saídas da prefeitura, infelizmente. Nós estamos no buraco, o buraco foi cavado já tem mais tempo, a gente está complicando, vem do Cação, vem do Ladeiro, vem do Lamar. Então, é um buraco bem cavado, tem sendo cavado há muito tempo, e agora chegou um ponto que quando a gente fica sem dinheiro para administrar, quando a gente dela de fora do fácil, quando começa a faltar pressão. Então a gente só tem 2 vezes para ver isso aí, que é a mesma coisa que a gente vai ficar. É a questão, primeiro, de arrecadar mais, porque a gente está no limite, já passou do limite da responsabilidade, se não arrecadar mais, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Para arrecadar mais, as secretarias envolvidas, os servidores envolvidos com isso, como fiscalização, servidores da fazenda, do planejamento, meio ambiente, todos os servidores envolvidos que têm a ver com arrecadação estão se esforçando, estão trabalhando além de ansiedade, estão trabalhando além, estão de graça mesmo, para poder ajudar a prefeitura a equalizar esse valor, pelo menos aumentar a nossa arrecadação para que esteja no mínimo compatível ao início do ano passado. Caiu muito.
somente repassa o governo estadual mesmo. O que acontece? Esses dois foram sangue. Agradeço muito a eles, estamos aqui presentes, e esses dois estão trabalhando para alavancar a arrecadação. Agora, por outro lado, não tem jeito, vai ter que cortar a despesa. Aí começa a discussão, que é a discussão da comissão, corta a despesa, corta a despesa. Eu queria, mais uma vez, eu estava fazendo conta aqui do ano de a gente vai fazer toda aqui, o calculador está normal. Eu queria deixar em alta isso, que é interessante. Quer acertar a situação para acabar esse programa de corte? Nós vamos botar aqui, durante esse caso, em assembleia, sugestões. Primeiro lugar, eu vou arranjar com algumas pessoas. Primeiro lugar, quem é o responsável pela bagunça toda, para o prefeito? Para o prefeitura? Muito bem, vereador. Quem tinha que fiscalizar o executivo? Quem deixou essa coisa rodar solto? Eu sei que muitos não faz jeito, não parceiro nosso, mas desculpe. Eu tenho que falar. Então, quando chama o servidor a fazer sua contribuição da sua parcela, do seu bolso, para ajudar, eu acho nada mais justo que isso seja levado também à Câmara de Vereadores para que tenha, em comum acordo, uma redução do repasse ou uma devolução de parte desse repasse ao município, para que o município possa, nesse momento difícil, ajudar a arcar com as suas despesas pessoal. André, eu até entendo, mas conversando hoje na prefeitura sobre isso que a gente joga, há uma possibilidade de fazer sim, porque a redução ao limite constitucional para fazer o repasse. Há uma condição para essa situação de calamidade que nós encontramos, e os vereadores podem, se quiserem, ajudar a fazer essa devolução. Eu acho que é o mínimo moral, eticamente moral, para a gente poder ajudar a gente. E olha só, não estou pedindo para você tirar de um vereador, não. Estou pedindo aqui, vou fazer uma continha com vocês, que é continha de todas as casas. Desculpa aí, mas para as mulheres. Se os vereadores ajudarem a gente, 30%, cortar um pouquinho da gasolina, no carro, correspondência, também aqui no outro, dá 300 mil reais. Quer botar na conta aí, quem quiser fiscalizar vai fazer 300 mil reais. Outra coisa. Eu vou chegar lá. Vou deixando do outro lado, vamos falar de carro. Vamos lá. Gasto de comissão. Segundo o levantamento que André, o nosso amigo William, que fez de carro, está aqui. Nós tínhamos 518 carros. Distribuídos em das 6, né? 5, 4. Nós temos uma continha aqui, do que é que pode levantar os 518 carros, do total de carros. Se nós, e olha só, eu vou falar até por mim também, chegar para esses carros, são carros de confiança. Quando eu dou carro de confiança para alguém, é porque eu confio em você. Você faz parte do meu time. É porque eu preciso de você. Então não tem jeito, estou falando uma coisa que muito vai me concordar. Mas queria que você esses carros de confiança, nesse momento atual, até com as coisas, de 50%, nós teríamos aí por baixo, mais 400 mil reais de economia para os fundos, somente a de pagamento. Não estou falando em cortar, estou falando em reduzir. Nós temos mais 400 mil reais aí para a conta por baixo que nós fizemos aqui. Bom, então já temos 300 para 400. Outra coisa que também acho que é interessante. Todo mundo fala que a culpa é do CPF. A culpa é do CPF. Não tem. É claro que não sei. É claro que não sei. O CPF de uma forma muito responsável e embasada. Outra coisa. Por que não cancela? Desculpa, cancelar não. Vou usar o termo do motivo cancelar não. Suspender todos os adicionais colocados depois do CPF. Teve uma gratificação dada. Quem é o pastor dos colocados que não tiveram nem impacto financeiro do PCF, se você repetir, graças a Deus que estamos no João, né, André? Hoje nós somos PCF, não tira. Nós somos privados. Então, por que não corta esses adicionais? Esses adicionais que eu não quero dizer quem é, porque às vezes até um servidor aqui com o outro que está aqui presente, mas estaria em torno de 800 mil reais. São adicionais dados pós-PCF. Depois do plano, fizeram graça e deram 800 mil reais adicional. 300, 400, 800 mil. Fazendo quanto? 70 contratados. E a gente soube disso surpreendentemente ontem. Alguém sabe falar de contratados? Nem eu. Apenas imagino. Nem eu. Quanto é o salário de contratados? Acho que com 3 ou 5 mil reais, se 70 contratados, daria um total? Não, é contratado.
educação, são professores de matemática, Paraná, estão ganhando em torno de 2.000 mais os encargos sociais. Os 2.000 encargos que Por isso eu conto por milhão. 2.600 mais os encargos sociais. E alguns, eu acho que tem alguém da psicologia do CAPCI, tem alguém lá do CAPCI, e acho que a gente tem contratado psicólogo, assistente social na saúde por causa do CAPCI, não me falha a memória. Tem não? Tem não? Mas tem gente contratada na saúde. Bom, Pela UPA, né? Pode contratar na UPA. sei onde foram contratados, porque foram contratados para esse ano. No CAPCI, no ambulatório, eu sabia que ia contratar. Então, eu acho o seguinte, antes de mexer no salário do servidor, antes de mexer no meu bolso do senhor, eu acho que tinha que rever essa condição dos contratados. Na minha conta aqui, mais ou menos, que eu estava falando, dá uns 300 mil reais, mais ou menos. Então, eu não vejo salário, não precisa de contratado não, porque até então todo mundo me disse que existia contratado. Então, 300 mil reais. E a velha coisa que está batendo para tirar o tempo foi que generou, deu uma explosão na folha de pagamento, que é o único que é, mais ou menos 300 mil. Não, só 1 milhão de reais. Eu estou falando com você, eu estou sendo bonzinho. Eu não estou fazendo o seguinte, eu não estou fazendo bonzinho. Vejo que ficam bonzinhos. Então vamos lá. No total disso aí, dá mais ou menos 3 milhões de reais, que é o que o governo diz que gostaria de botar essa proposta oficial para que possa justamente você já fez uma proposta, fez um estudo e essa proposta é isso aí, antes de integrar o bolo do servidor. Gente, desculpe, esqueci, mas tecnicamente eu queria falar com vocês. Tem solução, como nada na vida é impossível, tudo na vida que toda vez que Deus tem uma solução, o que a gente tem que fazer é ter acreditar nela. Uma das soluções está aí, na discussão poderia ter surgido até outra. Dividindo os 3 milhões, cara. Ele não vai levar nada. Pois é, deixa eu só. Olha só. 3 milhões é a redução precisa. O que acontece? O sindicato já fez ofício ao presidente do processo querendo abrir a caixa preta da folha de pagamento. Eles têm que ser com a receita líquida, quanto no carro de confiança, PSF, com UPA. Você sabia que tem funcionários da UPA, contratados na UPA, trabalhando dentro da prefeitura, e está denunciado isso ao Ministério Público, porque isso é ilegal, tá? Nós pedimos ao Ministério Público que ele solicite o gasto com a folha de pagamento, porque ele não está respondendo ao sindicato. Se ele não responde ao sindicato, eu quero ver, porque eles chegam com notícias falsas pra gente. Eles falam um valor, daqui a pouco fala outro. Então é mentira, eles estão maquiando. É uma cambada de servidores que me decepciona. Eles estão pensando no cargo. Eu falei pro seu Nilton Campo, inimigo número 1 hoje da gente, funcionário público, contador, que todo mundo sabe que pouco tempo trabalhando dentro da Secretaria de Fazenda, porque sempre foi encostado por cargo político, disposição, qualquer uma que sabe o que eu estou falando. O seu Nilton Campo hoje é o controlador, é o nosso inimigo número 1. Sabe o que eu falei para ele? Nilton Campo, você é contador, você tem um escritório de advocacia e você está aqui, ganhando um salário de quase 14 mil. Mas a hora que você perder esse cargo, se você cair doente, porque eu sou muito pé no chão, ninguém está aqui feliz, nem eu sair aqui, cair dura, ter um AVC, não andar mais, depender de fralda, de comida, de plano de saúde. O senhor vai ficar vivendo pouco. Só tem um filho pequeno, 2 mil para terminar de criar. É esse salário que vai garantir o seu sustento. E essas pessoas estão lá mexendo e falando que tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, achando que são eternas. Achando que eu estou com cargo, eu estou bem, eu vou sair prefeito, vai entrar prefeito.
e que eu acho que a gente deve colocar, é que todo servidor público de carreira que está com cargo de confiança, abra a mão do seu cargo e fique inteiro para ter garantia do seu salário. Porque eu tenho certeza que a maioria vai aceitar. Desde que saia fora os estrangeiros. Lógico, né? Eu acho que a gente não tem isso, não, gente. Porque carro, amanhã você brincando vai embora pro terno. Aí vem, volta a lei, volta a macia, vive hoje, vive uma instabilidade política. E enquanto isso, de que adianta ter cargo? O salário é a sua garantia. Tu ganha cargo 2 vezes, daqui a 2 vezes você está perdendo onerado, está vindo do prefeito. Porque é isso que a gente está vivendo. Bom, boa noite a todos. Uma pergunta que eu xará, que eu sou Marco, desde a classe de prefeitura, Deus, e todos falando em redução do salário. A Constituição garante redução da carga horária se acontecer, não garante? Pela lei de responsabilidade fiscal. É para quem tem 8 horas. Então tá. Eu ouvi dizer que está reduzir 30% do valor do salário, a carga horária também cai em 20%. Então, é só essa pergunta, tá? Olha só, acontece que a carga horária de 6 horas, ela não tem mais que ser reduzida. Isso aí só acontece no seletista, que tem carga horária 40 ou 44, tá? Eles estão viajando, gente. Cada notícia que eles plantam é aquilo que eu vou repetir, que eu falei na rádio, na TV, falei na nossa página. É terrorismo, assédio moral. Ele, para fazer isso, ele tem que ainda comer muito chão. E aqui estão as propostas que, se vocês aprovarem, nós vamos encaminhar, vamos botar no Facebook, vamos poder publicar no jornal da cidade, porque aí a gente coloca na imprensa. Porque aqui a gente vai pagar. A questão do plano de saúde, ele também quer mandar para a Câmara para acabar. Ele quer acabar com o nosso vale alimentação, tá? Plano de saúde e vale alimentação. São direitos garantidos por lei, o sindicato já ajuizou. Vamos rezar para o doutor Carlos Basílio iluminar e dar logo de certeza, porque já foi defendido, já foi falado, só falta o juiz estar na conclusão da sentença dele. O modelo ele vai ter que dar. O que o sindicato está buscando, nesse momento, é ter uma opção lá no sindicato para vocês. Estamos buscando o preço, está difícil de abaixar, porque seria contrato de adesão, não é um contrato de pessoa jurídica, porque a gente não pode dizer, vai todo mundo entrar, porque nem todo mundo pode pagar. Mas é o que eu tenho buscado, chegou uma proposta, amanhã deve chegar outra. E conforme chegar essa proposta, nós vamos estudar o melhor das condições financeiras e vamos lançar no mercado. Para quem não está sem plano quiser pagar, estamos tentando plano participativo. Eu acho que o prefeito podia ser tratado com a gente. O plano de saúde não entra no limite providencial de responsabilidade. Se está pesado porque eu estava roubando. E isso já está denunciado no Ministério Público. Pagaram o plano de saúde para 11.000 vidas, enquanto só tinha 4.500. Foram 2 anos fazendo atentivo no meio do ano. Vão ter que vomitar esse dinheiro e a Unimed vai ter que dar plano para a gente. A justiça é demorada, mas ela não vai pagar. Agora, eu acho que a gente tem que se manter unido, mobilizar os nossos colegas. A minha proposta, para calar a boca dele, hoje nós temos aqui
quase 300 pessoas pela assinatura do que a gente já está levantando. Eu acho que a gente conseguir mobilizar mais 100 pessoas, se a gente for fazer um ato de repúdio, após a hora do trabalho, para ninguém levar falta. Vamos fazer um ato de repúdio 5 horas da tarde, na porta da prefeitura, botar faixa, cartazes. Essa é a minha proposta, um ato de repúdio a esse assédio moral, a essa perseguição, a esse não. Tricano já deu, vai. Chegou achando que está vivendo a ditadura militar. É essa a minha proposta. Mas olha, gente, só vota se vocês forem. Não é feio vocês não quererem, não. Eu sei que tem medo. Mas se todo mundo levantar os braços, eu vou preparar isso. A gente gasta dinheiro, a gente faz uma mobilização. Aí chega lá 70 pessoas, eu acho que está na hora da gente mostrar a cara. Por isso, só peguemos o povo na rua. Se a gente não tiver, a gente vai 5 horas, faz barulho, 6 horas, vai embora. Ninguém vai perder o dia de serviço, ninguém precisa faltar. A gente faz as comunicações que tem que fazer, não faz o nosso ato para mostrar à população que a gente repudia esse tipo de governo perseguidor, esse tipo de governo que assedia, que faz terrorismo com a gente. Essa é a minha proposta. Podemos ir para a votação? Marquinhos quer falar alguma coisa? Eu acho que o horário que a manifestação ali não é prefeito, a população veio, a população vai cobrar dele. Esse horário dá um novo trânsito já para o norte. Cheguei aqui, 6 horas para o novo trânsito, de forma acho que é mais ainda. Com os servidores manifestando ali, vai incomodar muito. Eu só acho que tem que estender mais um pouquinho, até as 6 vezes, até a combinada de todo mundo, para não cansar, mas não fazer o que não quer certo. Vai criar um problema. Com certeza vai incomodar muito para frente. Eu acho que o caminho precisa deixar a rua igual que fechou uma vez, porque a manifestação, e criar um problema dentro da prefeitura. O prefeito vai incomodar. Imagina o caos que a gente pode criar, deixando aquela rua ali, que todo mundo é colégio, final do horário de expediente, e a gente vai ter isso. Pode ser desnecessário, Marquinhos? O que vai ter, eu gostaria de saber a agenda da federação para ela estar junto com a gente nessa. Nós vamos ter que trazer um caminhão lá de baixo. Fica entende. Veja a agenda aí. Dia 16, Pedrão tá aí. Olha lá. Dia 1. Hoje é dia. Dá tempo. Ô, gente. Então, a gente acabou, a gente faz parte, chegando estado, chegando todo mundo. Dia 16 vai ter um sorteio das casas. Que horas? Mas aí. É um pouco inteligente, vai estar um movimento lá. Então, se a gente tiver claro, a gente fizer, nem que todo mundo possa ir, vai ter tipo horário de 20 horas, 18 horas. Mas se tiver 20 pessoas que não acabam de ver, então vai contar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer um movimento e depois a prefeitura embora. Olha aí, então vamos ver. Oi, pode falar. 16, 10 horas no Pedrão. Dia 16, 10 horas no Pedrão. Peraí, então vamos reformular a proposta. No dia 16, 10 horas
8 horas, manifestação, no caso de uma nova reunião da construção. Eu já fiz 2 ofícios, eu não sei que caminho que vamos. Estamos abertos à negociação, sim, mas agora ele tem que me chamar. Ele tem que chamar a gente e vai ser o quê? Com essa forçação de barra. Que é isso que ele tem. Porque a hora que a gente for lá e mostrar a nossa cara, ele chama a gente para negociar. Agora o jogo inverteu. Eu fiz negociação. Agora ele tem que pedir para a gente. Essa é a minha opinião. Mas tá aí. Quem concorda com essa paralisação de 48 horas de manifestação no caso de uma nova reconstrução? Primeiro passo. Todos votos a favor e o resto é contra? Então, só 2 votos a favor. Outro, a do Gil. Proposta do Gil. Colocar o nome dos vereadores que estavam com a gente e a cara daqueles que não querem. Na página do Facebook. Na página do sindicato. Gente, a última postagem deu 7.585 visualizações. A gente está com poder. Proposta. Mas aí ele ficou, vocês vão lá na página e compartilha. É só você entrar na página e compartilha. Aí vai ser aprovado algum voto contra, alguma abstenção, proposta aprovada por unanimidade. Se houvesse, a proposta era que houvesse. Isso era para... Peraí, deixa eu terminar. Claro que não, o sindicato. Hoje eu falei com cada um. Eu falei que eu ia falar com vocês. Eu não jogo discutindo, não. Olha só, a gente pode botar no WhatsApp e eu posso, gente. O jornal Teresópolis é caro. Eu posso publicar no Jornal Diário, eu posso publicar no Diário, no Jornal Teresópolis. É basta vocês aprovarem. Se é isso que vocês querem, a gente posta no Diário, posta no Telejornal e também no WhatsApp, a casa dos vereadores que estão fechados com a gente. Quem concorda? Eu sei. Mas se tiver que pagar, a gente paga. Ninguém precisa, já consegue. Então está aprovado. Alguma abstenção? Alguma contra? Vamos passar para o outro. Vamos para o outro. Próxima proposta. Gente, não vai embora, por favor. Próxima proposta. A proposta do Rafael, do sindicato fazer o ofício, levando essas soluções apresentadas em assembleia para diminuir os 3 milhões antes de cortar a nova carne. Alguma abstenção? Algum voto contra? Um voto contra? Então, bora justificar. Renata, nossa funcionária, futura candidata a vereadora. Gente, nós vamos ter que eleger funcionários naquela Câmara, é por isso que estão fazendo sacanagem com a gente. Vamos aprender isso. Pode falar, Renata, justifica teu voto. Suspender os adicionais da prova.
Tudo